Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro, então, ele é um apanhado de todos os ensinos dos Abrahams, que são aquele pool de consciências que se comunicam através da Esther Hicks. E o livro, então, foi escrito por ela e pelo marido dela, o Jerry Hicks. O Jerry explicou que esse seria o primeiro livro que traria, além de uma parte teórica, traria também a parte prática para a gente estar colocando em ação aquilo que a gente entendeu na primeira parte do livro. E nós já estamos na segunda parte. A primeira parte, então, resumindo, eles nos explicaram que eles iam nos contar coisas que eles sabiam, mas que a gente devia ter esquecido. Por quê? Porque eles estão nos tratando como seres infinitos, como seres espirituais, fazendo uma temporada humana, fazendo uma temporada encarnados. Nessa realidade, então, de uma realidade relativa, dual. E aí eles disseram, então, que nessa primeira parte eles iriam nos dizer coisas que eles sabem e que a gente pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. E aí uma das coisas que eles disseram que era importante a gente lembrar é que nós somos seres energéticos, que nós somos seres vibráteis, ou seja, que aqui nessa realidade tudo é vibração, tudo é energia vibrando mais ou menos. E aí a outra coisa, o básico que vem depois dessa informação de que nós somos seres vibráteis é que a comunicação que a gente tem com a fonte também é através da vibração. Ou seja, quando a gente faz um pedido para a fonte, eles dizem que invariavelmente ele é respondido, porém ele é respondido de acordo com a nossa vibração. E quem vem ver qual é a nossa vibração, qual é o nosso ponto de atração, é a lei da atração. E aí, como ela só entende vibração, se a gente estiver pedindo um carro novo, que foi o exemplo que eles trouxeram, mas a gente estiver vibrando na insatisfação por não ter o carro ou por estar com um carro velho, o que ela vai trazer, ao invés de um carro novo, é mais razões e motivos para a gente ficar insatisfeito, para a gente ficar infeliz. E não é porque ela não gosta da gente, é porque as leis que regem essa nossa temporada humana, nós que somos seres espirituais, nós que somos seres infinitos, elas são absolutas, assim como o todo que criou, que está no comando de tudo, como Deus é absoluto, e assim como a forma para que a gente faça essa travessia da melhor forma possível, dando o nosso melhor e melhorando, chegando lá no final realmente completamente brilhando como aquele diamante que foi bem lapidado, mas chega ali multifacetado, com muito brilho, é a verdade absoluta que Jesus Cristo veio trazer. É dessa forma que eu entendo que nessa realidade relativa há essas três coisas que são absolutas. Então, se as leis que regem são absolutas, a lei da atração que eles trazem aqui na primeira parte do livro, eles trazem ela como sendo uma das principais leis. Ela faz parte ali do princípio hermético da causa e efeito. Então é ela que se encarrega de de trazer a resposta do nosso pedido. E ela vai ali no nosso ponto de atração. Se a gente estiver vibrando na frequência do nosso desejo, ela traz o nosso desejo, no caso o carro. Se a gente estiver vibrando na falta dele, aí ela vai trazer mais razões para a gente ficar insatisfeito. Eles dizem que isso acontece porque a gente simplesmente não sabe receber. E por que é que a gente faz isso conscientemente? Não, eles dizem que é porque é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que a gente não tem aquilo que a gente está pedindo, no caso o carro, do que na vontade de ter. E aí então eles dizem que basicamente, como Jerry Hicks disse, que teria uma parte, tá ventando bem, gente, espero que não comprometa o som, senão vou ter que fazer de novo, né, fazer o quê? Ele disse ali que teria uma parte prática, e essa parte prática ela consiste em 22 processos, que eles dizem que são capazes de mudar completamente a nossa vida, e nós estamos aqui no 19º processo, está quase acabando, que é baixar a resistência para livrar-se das dívidas. E o processo anterior, o 18º, foi encontrar o lugar dos sentimentos. E por que esse processo anterior ele é tão importante assim?
Eles dizem, no início ali dessa segunda parte do livro, eles disseram que a gente tinha primeiro que ler os 22 processos, depois escolher qual ou quais a gente se entendia melhor, a gente achava que fosse ser mais proveitoso para a gente, e aí fazer. Não apenas uma vez, mas fazer pelo menos uma vez por semana no início e depois uma vez por mês. E aí esse processo anterior que fala exatamente dos sentimentos é super importante, porque eles dizem que para a gente entender onde é que está a nossa vibração, a gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos. As emoções são os parâmetros principais, exatamente o que eles dizem aqui no final do 5º capítulo as emoções são, eu acho aqui, até o final já vou ter decorado. As emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, para a gente saber se a gente está vibrando na falta daquilo que a gente quer ou se a gente está vibrando na alegria, com a certeza antecipada de que a gente vai receber aquilo que a gente quer, a gente deve prestar atenção nos nossos sentimentos. E aí, nesse 18º processo, eles falavam exatamente de encontrar o lugar dos sentimentos e eles terminaram dessa forma. Quanto mais o processo de encontrar o lugar dos sentimentos, quanto mais usar o processo de encontrar o lugar dos sentimentos, o jogo vai se tornar mais divertido. Quando você faz de conta ou se lembra de algo positivo, ativa novas vibrações e seu ponto de atração muda. Então eles ensinaram aqui que a gente devia fazer de conta, a gente devia burlar o nosso inconsciente, fazer de conta, fingir. E aí, mas isso está tudo explicado aqui no vídeo anterior aí. Eu fiz o livro desde o início, eu deixo aqui também para vocês toda a playlist aqui destacada, se você está vendo se esse é o seu primeiro, tá bom? E agora vamos continuar então com o 19º processo, que é baixar a resistência para se livrar das dívidas. E quando é que a gente deve usar esse processo? A gente deve usar esse processo quando a gente quiser sentir o alívio de não ter dívidas. A gente deve usar também quando a gente quiser criar maior folga entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. Quando a gente quiser se sentir melhor em relação a dinheiro. E quando a gente quiser aumentar o fluxo de dinheiro na nossa experiência. Mais um processo então específico para a nossa área financeira. E aí a escala de valor de referência emocional atual nossa, ela deve estar entre 10, que é a frustração, irritação e impaciência, e 22, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Olha aí, eles disseram, um dos alertas que eles fizeram no início também ali dos 22 processos, da segunda parte do livro, é que a gente devia estar prestando bastante atenção nessa escala de referência emocional. Eles disseram, inclusive, que os 5 primeiros processos, se a gente estivesse aqui nesse medo, sofrimento, depressão, desespero, a gente não deve fazer, porque ele não vai funcionar. Já esse aqui vai funcionar, olha que legal. Por isso eles disseram não fazer os 5 primeiros se a gente estivesse assim nessa coisa de medo, depressão, porque aí não ia funcionar para a gente e a gente ia perder a oportunidade de fazer um outro como esse, que é para a nossa esfera financeira e que ele com certeza então se a gente estiver vibrando até no medo, no sofrimento, no mais baixo ali da escala, ele vai funcionar. E se a gente não tiver certeza de qual é o nosso valor de referência emocional atual, a gente deve voltar no capítulo 20 e examinar as 22 categorias da escala de orientação emocional, que é o último capítulo da primeira parte do livro. E eu deixo aqui então o livro completo para você se quiser ver. Vamos então para o 19º processo. Para iniciar o processo de baixar a resistência para livrar-se das dívidas, arrume um caderno. Nossa! Deixa eu até que recorrer aqui à minha equipe, que tá ventando muito. Diminui aí um pouquinho o ventilador, gente. Só mais 10 minutos, tá? Por favor. Então, para iniciar o processo de baixar a resistência, para livrar-se das dívidas, arrume um caderno com o número de colunas correspondente às suas despesas mensais. Começando pela coluna da esquerda, escreva um título que descreva sua maior despesa do mês. Por exemplo, se o maior cheque mensal é para pagar a prestação da casa, escreva
prestação da casa. Na linha abaixo, ponha o valor, que corresponde à quantia que você paga a cada mês. E na terceira linha, o saldo devedor. Coloque na segunda coluna o segundo maior pagamento, o terceiro na terceira coluna e assim por diante. No alto da folha, escreva: desejo manter minha promessa em relação a essas obrigações financeiras e, em alguns casos, pagarei até em dobro. Então, olha, eles passando passo a passo desse processo que vai nos ajudar na nossa vida financeira. Então, bastante atenção aí. A gente deve, então, ter esse caderno e fazer, então, colunas correspondentes às despesas mensais e começar pela despesa maior e depois ir colocando as outras e, no final, colocar ali que a gente vai estar honrando com esses compromissos. A gente vai pagar a cada mês e a gente pode pagar até em dobro em alguns casos. Cada vez que houver uma despesa relativa aos outros itens, supermercado, conta de luz, telefone, etc., pegue o caderno e registre. Na hora de pagar o que está anotado na última coluna da direita, ou seja, o menor pagamento de cada mês, porque a gente começa ali pela esquerda, sempre quando a gente começa a escrever. Então, na coluna da esquerda ficou o maior pagamento, que nesse caso, o exemplo que eles trouxeram era a prestação da casa. E então, na hora de pagar na segunda coluna, então, na última coluna, na hora de pagar o que está anotado na última coluna da direita, ou seja, o menor pagamento de cada mês, registre no caderno o dobro do valor. Escreva então o novo saldo restante, ou seja, aquela promessa que a gente fez ali em cima, a gente disse que algumas a gente pagava até em dobro. Então a gente não vai pagar em dobro aquela conta que é a mais alta, que é a prestação da casa, mas ali na última coluna à direita, onde estão luz, telefone, supermercado, a gente registra o valor em dobro. Pode parecer estranho no início do jogo, mas mesmo que não tenha dinheiro suficiente para pagar tudo o que deve em todas as colunas, continue dobrando o pagamento da coluna da extrema direita. E fique contente por manter a promessa de fazer o possível para pagar tudo o que deve, mesmo pagando o dobro em alguns casos. Como está encarando suas finanças de uma nova maneira, sua vibração vai começar a mudar imediatamente. Você sentirá um certo orgulho em cumprir sua palavra. Como está mantendo sua promessa de pagar em dobro, sua vibração vai mudar. Com essa mudança, mesmo pequena, a sua situação financeira começará a se alterar. Ou seja, é a coisa do energético mesmo, porque a gente não vai ali pagar realmente, chegar ali na casa lotérica ou no banco e dizer, eu vou pagar a conta da luz em dobro. Não, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer aqui, na coluna, aqui no caderno, onde a gente está escrevendo, e aí a gente vai conseguir fazer a nossa vibração mudar, porque o importante para pagar, quando a gente vai pagar a dívida, é a gente sentir gratidão. Eu já falei em um dos vídeos anteriores, eu acredito que é básico para a nossa vida financeira quando a gente se responsabiliza pelas nossas dívidas, quando a gente mantém o compromisso de pagar aquilo e não pagar com desprezo, pagar com dó de estar dando dinheiro. E eu acredito que é isso que eles estão dizendo. Se a gente, além do mais, a gente paga agradecendo e ainda registra ali o dobro. Olha, foi tão bom a conta da luz esse mês que fez tanto calor, eu pude ter a minha geladeira, eu pude ter o meu ar-condicionado, olha, eu vou pagar em dobro. Aí isso então faz com que mude imediatamente a nossa vibração. E é isso que vai fazer mudar o nosso ponto de atração. Porque a gente está encarando as nossas finanças de uma nova maneira. Com essa mudança, mesmo pequena, a sua situação financeira começará a se alterar.
Se tiver paciência para realmente colocar tudo o que deve nas colunas do caderno, sua atenção agora concentrada de modo diferente vai começar a ativar positivamente as circunstâncias ligadas a dinheiro. Em vez de se sentir desencorajado ao receber outra conta, você vai estar ansioso para colocar o valor no caderno. Com essa mudança de atitude e vibração, a situação financeira vai começar a mudar. Então, aquilo que eles disseram, a única coisa que a gente precisa para que o nosso desejo, e nesse caso, digamos, desejo de ter uma vida financeira satisfatória, desejo de ter abundância, de ter independência financeira, a única coisa que a gente precisa para que esse desejo, a lei da atração traga para a gente o que a gente está desejando, é estar vibrando no nosso desejo. E aí esse exercício, esse jogo, como eles chamam, vai nos ajudar exatamente a vibrar, mudar a nossa vibração, mudar o nosso ponto de atração. Porque se a gente ficar vibrando ali na insatisfação e ter que pagar as dívidas, apesar, a gente vai estar sendo ingrato, porque a gente não está percebendo que a gente está pagando a conta do telefone, que ele nos ajudou tanto, talvez a gente trabalhe com o telefone para as comunicações, para saber como é que tá o pessoal que saiu, que enquanto está na rua, ou a conta da luz mesmo, como eu já disse, ou o aluguel, a gente teve um teto sobre a cabeça, então a gente vai estar sendo ingrato com a conta. E além do mais, a gente vai estar vibrando na falta, na escassez. Pagar com dó, o que a gente está mostrando? Qual é o nosso ponto de atração? Falta e escassez. O que a lei da atração vai trazer mais? Vai trazer dinheiro ou vai trazer mais falta e escassez? Isso que eu entendi do que eles explicaram até agora, né? Então aí eles dizem... Se tiver paciência, então, para colocar tudo que deve nas colunas do caderno, então a gente vai começar a ativar positivamente as circunstâncias ligadas a dinheiro. Em vez de se sentir desencorajado ao receber outra conta, a gente vai estar ansioso, mas isso eu já li, não é? Somas inesperadas aparecerão, surgirão novos benefícios e seu dinheiro vai render mais do que espera. Quando essas coisas ocorrerem, tome consciência de que isso se dá em resposta à sua atenção concentrada de maneira nova e à consequente mudança na sua vibração. Então, quando acontecer, a gente não precisa nem pensar que é um milagre. Não, fomos nós que conseguimos, porque a gente mudou a nossa vibração. Nós passamos a ser gratos, nós passamos a pagar as nossas dívidas com gratidão e satisfação. Aparecendo dinheiro extra, você ficará ansioso para fazer outro pagamento do item colocado na extrema direita. Logo, o débito estará saldado e você poderá eliminar essa coluna do caderno. No caso de contas em que não faz sentido pagar em dobro, como a conta da luz ou a despesa do supermercado, pague a conta e poupe o valor equivalente. Ah, tá, então aqui ele está dizendo que realmente a gente deve pagar em dobro. Então, mas eu não entendo a luz e o supermercado, não, mas aí a gente deve pagar a conta e poupar o valor equivalente, que assim no caso a gente tiraria então aquele valor extra, o mesmo valor, já que a gente marcou que ia pagar em dobro. As colunas vão desaparecer uma a uma à medida que entrar mais dinheiro do que sair. Você vai se sentir melhor em relação às suas finanças desde o primeiro dia do jogo. Se levá-lo a sério, sua vibração em relação a dinheiro vai mudar de tal forma que logo você estará livre de dívidas, se esse é o seu desejo. E quem é que não quer se livrar das dívidas, não é? Então, eles trazendo aqui o segredo, pagar a dívida com tanta satisfação que a gente se propõe até pagar em dobro. Não há nada de errado em dever, mas se isso representa um fardo para você, sua vibração em relação a dinheiro será de resistência. Quando conseguir se livrar do fardo, quando se sentir mais leve e mais livre, sua resistência desaparecerá e você estará pronto para permitir que o bem-estar flua abundantemente na sua experiência.
Ou seja, a gente vai estar pronto então para estar alinhados com a fonte do nosso desejo, com a nossa presença eu sou, com a nossa centelha divina, que é quem traz ali o nosso desejo, quem responde ao nosso desejo, quem traz é a lei da atração. E aí então eles disseram que o nosso natural é o bem-estar, então se a gente consegue mudar a nossa vibração e se sentir bem pagando, olha que ótimo, que bom. Eu ouvi uma pessoa dizendo até as pessoas que não gostam de pagar imposto, mas elas não entendem que quanto mais imposto você paga, mais quer dizer que você ganhou mais, que eu ganhei mais. Então, meu Deus, como é possível? Como é possível que eu possa pagar mais e mais imposto a cada dia, não é? Tá bom, gente, deixa eu parar por aqui porque está ventando muito. E aí vamos ir também para que não fique muito comprido, vamos para o próximo vídeo ver o que é que os Abrahams nos falam mais sobre dinheiro e economia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, você quiser deixar o seu like, muito obrigada. Se quiser, compartilha também com alguém que você acredita que vai gostar dessas dicas dos Abrahams. Se quiser entrar lá no meu canal, tem esse livro completo e muitos outros. E fica à vontade para se inscrever também. Até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!